Irmãos, como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui, rever os rostos conhecidos e conhecer aqueles que eu nunca vi. Então, entendemos que Deus realmente conserva a sua igreja, ela está crescendo em expansão, com dinamismo, e Ele vai renovando sempre aqueles que haverão de estar aqui para glorificar o seu nome. Irmãos, se alguém dissesse nos dias de hoje, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de desonestidade, nós vivemos dias de desamor completo, para não dizer ódio mesmo com relação ao próximo. E você pensa, desde o terrorismo que aparece nos jornais, até o seu vizinho de porta. E pior ainda, se você morar em apartamento, você só ouve os barulhos e quando vê é... Oi? Oi. E cada um se fecha. E se alguém precisar do outro, pode esquecer. É melhor ligar para um parente distante do que precisar do vizinho que está do lado. Na grande maioria das vezes é assim. Se no seu caso é diferente, dê glória a Deus. Mas de maneira geral nós não vivemos dias fáceis mesmo. Mas irmãos, isso é verdade, mas cuidado. Não é uma particularidade dos nossos dias. Basta você pensar do porquê um dia Deus enviou o dilúvio. Se as coisas estivessem boas, tudo correndo bem, aquilo não aconteceria. Por que Deus enviou o dilúvio? Nós aprendemos nas EBFs e desde lá da classe dos pequenininhos. A maldade e a iniquidade se multiplicou de uma tal forma que aquilo subiu até as narinas de Deus e foi de um tal modo insuportável, e ele fez o que fez. E você vai vendo essas desigualdades, essas injustiças ao longo de toda a Bíblia e na história geral. Então, irmãos, os dias que nós estamos vivendo realmente são assim, mas creia, não tem nada de diferente dos outros dias, a não ser pela questão de que a cada dia que passa, sim, nós estamos mais próximos do fim. Porque essa é a história, por causa disso. Mas então quer dizer que porque é normal, hoje é assim mesmo, então quer dizer que na antiguidade também sempre foi, então o jeito é ir tentar vivendo na política da boa vizinhança, eu procuro não incomodar muito para ver se eu não sou muito incomodado também, a gente assiste o jornal, o noticiário, quantas vezes fazemos uma oração pela notícia que acabamos de ver? Às vezes recebemos a notícia como os incrédulos recebem, apenas dizendo, que tristeza, que coisa, é o fim do mundo, né? Irmãos, isso qualquer pessoa pode dizer. Então, cuidado, não é uma particularidade, sempre foi assim na história, mas isso não quer dizer que Deus não esteja olhando, controlando e se indignando tremendamente pelas coisas que estão acontecendo. E ele se indigna de uma tal forma que, apesar do seu povo ter o cuidado especial porque é seu povo, ele também olha para as outras nações e aponta os erros das outras nações. E normalmente no Antigo Testamento isso é feito através dos profetas, que nem sempre falavam visões ou adivinhações de um futuro apocalíptico. Às vezes eles falavam de visões que aconteceria dali a meses, às vezes semanas, ou muito em breve. Vamos abrir no livro do profeta Amós e vamos ver o que ele nos apresenta a respeito dessa injustiça. Gênesis, Êxodo, Levítico. Se chegou em Números, você está em dúvida, vá no índice de uma vez. É melhor. Quase não se lê os profetas, ainda mais se ele for menor, coitado, ele escreveu pouco, né? É mais difícil de achar ainda na Bíblia e parece que ele não tem muita coisa para dizer nos dias de hoje. Eu creio que depois da noite de hoje, se você tinha essa impressão, eu creio que vai mudar bastante. Nós vamos fazer, irmãos, uma leitura relativamente grande.
Eu não costumo fazer assim. Mas por que é necessária essa leitura relativamente grande do profeta Amós, capítulo 1 e capítulo 2? Porque envolve história. Não é simplesmente uma verdade teológica, como, por exemplo, escreve Paulo aos Romanos, aos Efésios, a Gálatas, em que num pequeno trecho você tem o suficiente para analisar. Ele está narrando uma história. Então, história é preciso que você leia mais mesmo. Então, mesmo não sendo do seu costume, procure fixar a sua atenção nesses 2 capítulos. E como eu sempre faço, eu vou fazendo comentários ao meio à leitura, para que não fique uma leitura mecânica e depois a gente tenha que rever tudo. Então, Amós, capítulo 1 e capítulo 2, que nos diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Coisas importantes aí. Profeta falou, quer localizar a sua profecia, ele usa que data? Não é dia, mês e ano. São reis ou fatos. E aqui ele faz os 2. Ele fala do rei de Judá e do rei de Israel. Ué, mas como assim? Os irmãos esqueceram? Deus reuniu seu povo e na terra prometida o que aconteceu? O egoísmo e o achar-se melhor um do que o outro fez com que o reino que Deus uniu se dividisse, ficasse reino do norte e reino do sul. Então a primeira coisa que está aí, já na datação, já é um absurdo. O povo de Deus na terra prometida dividida. Querem fazer uma comparação? É como se o lado direito não conversasse com quem é do lado esquerdo. Que tal? O lado direito sai por ali e o lado esquerdo por aqui, que está mais perto mesmo, para ninguém encontrar com ninguém. Mas estamos no mesmo templo. Quem está lá em cima é o meio termo, né? Teria cabimento isso, irmãos? É possível isso? Bem, era assim que estava o povo de Deus naquela época. E mais, ele localiza por um evento, um terremoto. Guarde essa palavra, porque na receita ela vai entrar mais à frente. Outro ponto importante, não é Isaías, não é Jeremias, não é Daniel, não é Ezequiel. Isto é, pessoas da alta classe da sociedade de Israel que foram levados para a Babilônia e mantiveram o seu status social. Quem era diplomata, diplomata, quem era entendido, entendido, quem sabia das coisas, sabia e foi preservado. O que você acabou de ler aqui? Quem era Amós? Pastor. Nós entendemos aqui que ele era pastor, não no sentido de necessariamente pastorear cada uma das suas ovelhas ou bois, como é mais o caso dele, mas ele era alguém que administrava. Nós vamos ver isso mais à frente, e você pode observar isso no livro Lendo em Casa. Ele seria algo comparado a um microempresário, vamos dizer assim. Não era propriamente um rico no topo da sociedade, mas também não era o trabalhador mais simples. Muito bem. Ele disse, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão em luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Prepare-se. O que você mais vai ver nessas leituras até o capítulo 2 é nome de gente e nome de lugar que só aparece em Amós. E aí você pergunta, e agora? O que eu faço com esses nomes de reis, de pessoas e de lugares que quando chega no Novo Testamento eles até recebem outros nomes? Como eu vou interpretar isso? Então eu vou fazer um apanhado geral para você não ficar sem informação. Mas vá vendo os nomes. Versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco. Ou seja, não tem nada a ver com Israel. De Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro.
Irmãos, essa frase, por 3 transgressões e por 1/4, não quer dizer que tenha havido 1, 2, 3 e finalmente a 4ª transgressão. É só uma figura de linguagem. O 3, normalmente na Bíblia, é o número da perfeição. Não tem de mais e não tem de menos. É o suficiente. Então, se eu tenho o suficiente no limite e eu coloco 1/4, o que isso significa? Está demais. Está intolerável. Todas erradas. Mas no nível em que chegou, é assim também intolerável. Isso acontece nos livros de Provérbios e Eclesiastes, quando muitas vezes o sábio vai dizer: 3 coisas me são incríveis e 1/4 me deixa deslumbrado. Isto é, muitas coisas realmente são fantásticas, mas tem uma que chama mais atenção. E o profeta vai usar essa fórmula para mostrar: passou, ultrapassou, está demais a coisa. Versículo 4. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Repare, sempre vai meter fogo e sempre é no castelo. Guarde isso. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquet-Aven e ao que tem cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Onde está Israel? Ainda em lugar nenhum. Ele está falando a Damasco, ele está falando a Síria, ele está falando dos outros povos que estão na circunvizinhança de Israel. Vejam, nós vamos ver ao longo do sermão que eles não estão espalhados em qualquer lugar. São povos na circunvizinhança. Guarde isso. 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. É, a faixa de Gaza, a mesma, até hoje. Porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Edom era um povo que justamente era especializado em captar, catalogar e espalhar escravos. E lógico, porque queriam ganhar dinheiro, eles não perguntavam se o escravo foi roubado, se o escravo era de guerra, se o escravo foi comprado. Ninguém tinha que apresentar nota fiscal do escravo. Você chegava com o escravo: vamos vender? Vamos, eu lucro tanto em cima dele, você pode vender aqui o quanto você quiser. Eu não faço perguntas, eu sou apenas um facilitador da sua mercadoria. Na verdade, estou aqui para fazer um bem. Bem, era o que essas nações julgavam ser mesmo. Só que Deus não. Por isso, no versículo 7, por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Sempre consumindo castelo. Não é barraco. Não é casa de palha. Não é nem uma casinha chique. É castelo. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Ou seja, assim diz o Senhor e disse o Senhor, é a maneira profética de dizer: não tenha dúvida. Vai acontecer de fato. 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, não lembraram da aliança de irmãos. A coisa estava tão feia, irmãos, que nem bandido aliado já podia mais confiar no outro bandido. Nem que fosse para ganhar dinheiro. A corrupção era tanta que era autofágica, podemos dizer. Eles estavam se comendo mesmo. Nem aquilo que era de irmão de sangue das outras nações ou de um acordo firmado, nem aquilo mais estava em pé. É algo muito parecido, como eu estava dizendo, com o que nós vemos ali, não é? Seja na política, seja na economia. É um querendo o lugar do outro, ainda que isso custe muita coisa. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. É interessante, por que fogo? Sempre fogo, meterei fogo, meterei fogo. O fogo na palavra de Deus tem basicamente 2 significados para 2 grupos de pessoas diferentes. Para nós, o seu povo,
Para Israel, no Antigo Testamento, fogo significa dureza, mas é para purificação. Então dói, mas vai ser melhor. Você passa por ele e sai mais purificado. Para quem não é do povo, fogo é destruição final. Não é matar, não é derrubar, destruir, pilhar, é fazer sair da terra. 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu ao seu irmão a espada e baniu toda... Interessante, ele não baniu o irmão. O irmão ele matou mesmo. Mas ele matou o irmão porque antes do coração já havia sido banida a misericórdia. E como não era povo de Deus, nós entendemos que até aquela misericórdia mínima que Deus ainda dá para que os homens vivam. Não se matem naturalmente uns aos outros. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Sempre capitais, sempre cidades importantes, sempre lugares que todas as nações diriam, pode cair tudo, mas nossa capital não. Nossa cidade é fechada, nossa cidade é murada, nossa cidade é guardada, aqui estão as riquezas, o camponês no campo, o soldado raso lá, é muito triste que ele morra, tá bom, mas aqui onde está o rei, não, aqui nós ficamos seguros. É exatamente o que Jericó também pensava. Jericó caiu, e todas essas aqui também. Os castelos, o que os homens construíram, não serviram de nada quando a mão poderosa de Deus mandou o seu fogo. 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade. Quanta coisa boa aconteceu em Gileade para o povo de Deus, mas ali havia castigo. Para dilatarem os seus próprios limites, isto é, eu mato o exército, eu mato os homens, eu mato a mulher e eu mato o filho que está dentro da mulher. Isto é, eu acabei com o povo. Porque eu tenho que ter espaço, você suma da minha frente. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Bom, para quem já fazia tanta coisa, qual que é o problema queimar o osso? A pessoa já morreu mesmo. Para nós ocidentais não significa grande coisa, inclusive é uma das cerimônias. Quem não vai sepultar pode optar por cremar e ficar com as cinzas. Irmãos, mas no Antigo Oriente Médio a questão dos ossos é muito significativa. Lembram-se que depois na terra foi levado os ossos de José? Isto é uma representação de que o que ele tanto ansiou, eu sei, ele não estava em vida, mas é uma representação de que ele pôde agora estar lá de alguma forma. Porque aquela própria cidade já representava o céu mesmo, onde ele já está. Mas mesmo para os povos que não eram de Israel, também funcionava assim. Preservar o osso significa, ele fez um monte de coisa errada, ele até perdeu a batalha, mas ele tem uma história para contar. É a cultura do povo, é aquele rei. Quando um inimigo queimava os ossos, significava dizer, este rei, representando o seu povo, nunca existiu na terra. Não tem nada para lembrar dele antes, não tem nada para lembrar dele agora e nem vai ter nada para lembrar depois. Isto é o semelhante olhar para o seu semelhante e dizer, você não vale nada. Eu sim. Irmãos, isso é tão aviltante para Deus, porque mesmo num povo que não conhece Deus,
Isso demonstra uma péssima consideração da criação. Se Deus, que é Deus, criou e mantém a sua criação ainda mesmo no estado de decadência de santidade onde nós estamos, quem é o decaído para dizer que o próximo não merece viver? Bom, esses povos faziam assim. Então veja, versículo 2 do 2. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote, todas capitais. Moabe morrerá entre o grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Acabou o juízo das nações vizinhas. Como eu disse, nós não temos um mapa aqui, mas você pode verificar isso em casa. Vá procurar todos esses nomes. É como se Israel estivesse aqui, nesse microfone, e todas essas nações vão sendo gradativamente limpas. Como se Deus passasse uma pá de arrastão depois do fogo e ficasse só Israel. Eu pergunto, você é Israel? O que você acha de tudo isso? Você vendo aquelas injustiças, iniquidade, idolatria, morte, desonestidade e Deus purificando tudo ao seu redor. O que você sente? Muito bem, Senhor. É assim mesmo. É isso que nós esperamos. Mata esse povo, manda para o inferno. Ninguém é como nós. Nós somos o teu povo. É isso que precisa acontecer na terra. Irmãos, vocês se lembram quando Natã chegou para Davi e disse assim: Davi, o que você acharia de um pastor muito rico, que tem muitas ovelhas, nada lhe falta? Ele vai e rouba a única ovelha de um pastor pobre e mata esse pastor. Davi, o que você acha que deveria se fazer com esse pastor? Ele disse, matar? É o que esse homem merece. E o que Natã disse? Tu és o homem. Davi deu a própria sentença que nem Deus deu, porque ele estava numa justiça humana, só vingativa. Ele deu para si a justiça e a sentença que nem o próprio Deus havia dado. Lembram-se? Ele tinha mulheres, concubinas, mas ele quis a única do outro e ainda matou o outro, Urias. Irmãos, o profeta Amós está fazendo a mesma coisa. Enquanto Israel estava lá com o reino dividido em pedaços espiritualmente, mas promissor em termos humanos, porque ele não era invadido, ele estava rico, ele estava fazendo o culto, como na época de Isaías, muito tranquilo, um culto requintado, não faltava ovelha, cordeiro, boi, não faltava altar, não faltava ouro, não faltava pão, incenso, levita, não faltava nada. E além do culto indo muito bem, as pessoas eram prósperas. Bem diferente da nossa época nesse sentido. Os comerciantes vendiam porque tinha gente que trabalhava, recebia e podia comprar. A política ia bem, não havia revoltas. Israel estava como nenhuma das nações em volta. Mas Amós agora vai reverter bastante. E é aqui que você entra. Você agora é Israel, você agora é Judá, você agora é Davi. Você achou que Deus foi muito justo em limpar tudo que estava ao seu redor e coisas que te aviltavam? E foi mesmo, porque é isso que Deus é, justo. Mas ele não acabou. Pelo contrário, ele só começou a sua argumentação porque ele tem uma coisa preparada para você. Versículo 4 do capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não... Como é que é? Por 3 transgressões...
Mas espera um pouco. Isso daí é para as nações. Isso é para os outros povos, para quem Deus não tem aliança, e é o pagão, e é o maldoso, é o de coração ruim. Agora o Senhor me vem com a mesma sentença de acusação, igualzinho? Irmãos, porque justamente através do profeta Amós, ele queria que Israel fosse sendo convencido da justiça de Deus, não questionava de nada, e agora ele fica sem argumento, porque aquilo vai se reverter para eles próprios. É quando para você é dito, sabe, toda a justiça que você gostaria de aplicar ao outro, ela vai ser aplicada a você agora. Siga. Sim, é a mesma coisa. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após delas andaram seus pais. Bem, irmãos, a acusação pode ser da mesma forma, mas o conteúdo da acusação é diferente. Porque agora Deus está lidando com o seu povo. Dos seus irmãos perceberam, das outras nações a forma é a mesma, por 3 e por 4, por 3 e por 4. Mas sempre eram pela injustiça em si que eles estavam fazendo. Mas agora com Deus, há um rememorar e um apelar para um outro elemento. A justiça, na verdade, e a injustiça que eles estavam cometendo eram terríveis, mas era só consequência. Eles são acusados de uma coisa muito maior de que os outros povos não poderiam ser acusados, embora réus, mas não pudessem ser acusados. Porque esqueceram as coisas da lei de Moisés. Vamos ver o que aconteceu então? Por isso meterei... Também? Irmãos, também. Por isso meterei fogo a Judá. O negócio das nações era a capital? Por que você acha que eu vou num bairrozinho com você? Só porque você é meu povo. Aliás, é porque você é meu povo que eu vou na sua capital. No seu ponto que você acha mais forte e que é quase merecedor de algum favor meu, é ali mesmo que eu vou atacar. Fogo consumirá os castelos de Jerusalém. Quantos versículos para Judá? 2. E quantos agora para Israel? Quem vem aí? Um monte, não é? Porque é verdade. É dali que viria o leão de Judá. O leão que rugiu lá no capítulo 2, no versículo 2 do 1, lá de Sião. Mas Israel é onde estava realmente o centro do povo de Deus. Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Já viram quando o irmão apanha e o outro dá risada? Pois é, aqui os dois apanharam. Porque os dois são povo. Esse negócio de divisão foi de homens, nunca foi de Deus. Então Deus vai lidar do mesmo jeito com seu povo. Não importa que os homens inventaram essa divisão. O meu negócio é é com o povo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Você vai para a cadeia porque você roubou, ou eu acho que você roubou. Não diz nem que a acusação era procedente, só diz o motivo, mas não diz nem que era procedente. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Isto é, eu quero ver o pobre pisado no chão, esfregado no chão, para que o pó suba. Como eu sou bom e eu estou num outro nível. O pobre está lá, lambendo a terra, mas... eu estou bem. E de que nação nós estamos falando? Nós. É melhor dizer assim. Nós. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem. Havia um sentimento de compartilhar, pelo menos nisso. E assim profanam o meu santo nome, da ideia de que eram relações sexuais não apenas ilícitas, mas muito provavelmente culticas, idolátricas mesmo.
E se deitam ao pé, prova disso, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Eu não tenho dinheiro para comprar roupa, mas eu posso empenhar alguma coisa que eu tenha, para eu ficar chique lá no altar do Deus, não de Israel, porque ele nunca exigiu roupa chique. Mas eu quero ficar chique no altar desse Deus, porque afinal de contas eu não estou interessado no Deus, é que lá tem um monte de gente que vai me ver. E lá nós vamos beber, e lá a coisa vai ficar muito boa. Que povo? Nós. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito. Opa! É tocar no calcanhar de Israel. Quando Israel se achava muito, sempre Deus lembrava, você só está aqui porque eu te pus, você não é nada. Se eu não tivesse colocado, você estava lá, literalmente amassando lama no Egito. E hoje, o que você fez com as bênçãos que eu te dei? Foi servir a outros deuses, que na verdade é servir ao seu próprio coração. Deuses, roupas, vinho, só são manifestações externas do servir ao seu próprio coração. E quantas coisas Deus fez por Israel? 11. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. Então nunca ninguém ficou sem aviso. Nunca ninguém pôde dizer não sei. Nunca ninguém pôde falar o que Moisés disse mesmo. Porque os profetas lembravam Moisés. E dentre os vossos jovens, que justamente parecem ser os descabeçados, eu fiz nazireus. A verdade, irmãos, é que nós não sabemos muito exatamente qual a função dos nazireus. Porque eles não eram levitas, não eram sacerdotes, mas eles eram pessoas que de alguma maneira decidiam se privar, não da sociedade, mas de algumas coisas. Não bebiam vinho e não cortavam cabelo. Alguém se lembra de alguém? E quando ele cortou, o que aconteceu? Muito bem. O nazireu, ele servia para as pessoas perceberem, espera um pouco, eu estou achando servir a Deus muito difícil. Eu olho para essa pessoa e ela está servindo mais e melhor do que eu. Eu tenho muito para melhorar. Eu tenho um exemplo aqui na minha frente de alguém que com luta, com esforço, resoluto, mortificação pessoal, mas serve a Deus. Então eu posso conseguir. Se ele consegue, eu também consigo. Essa era uma das funções. Não é assim, filhos de Israel? Não é tudo isso que eu fiz por vocês? Vocês ficaram muito felizes quando eu limpei a terra das nações dos pecados que eles cometiam. Mas eu só estava mostrando para vocês que vocês cometem o mesmo. Vocês fazem divisão. O reino já está dividido. Vocês correm atrás de ganância. E vêm aqui se apresentar com um culto que não me engana. Aliás, já está tão avançado isso que não engana nem mais vocês mesmos. Vocês vêm porque vocês vêm e pronto. 12. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eu não vou dizer que é igual a quando alguém diz, pastor, o senhor não vai pregar muito não, né? Vai ser rapidinho. Eu não vou dizer que é igual a isso, mas, pastor, pega leve. Assim, esse negócio de Velho Testamento, Antigo Testamento, assim, na seca é difícil. Vai mais ali na graça. Afinal de contas, o Antigo já passou, tem o Novo. O Novo é a graça, não é? Vamos mudar um pouco esse discurso, não precisa ser tão assim, não é? O pessoal não vai gostar. Eles também não gostavam. 13. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Isso não é dito a nenhum povo, só para Israel. Por que será? Deus faz a terra, que já era um lugar maravilhoso e especial. Nesse lugar maravilhoso e especial, ele ainda faz um jardim. Mais bonito, maravilhoso e especial. E ele coloca quem?
a coroa da criação, a imagem e semelhança do homem. Quem vai no Google Maps sabe, né? Quando você arrasta o bonequinho lá, é tão bonitinho, né? Você arrasta o bonequinho e aí aparece o mapa. Deus colocou o homem, só que não dessa forma. Ele criou da própria natureza que ele havia providenciado. Que maravilha! Bem no exato momento em que ele pecou, o que aconteceu? Agora, não só você está fora do especial, como pela minha misericórdia você ainda vai viver na terra, que é boa, mas agora vai ser com sofrimento. Poderia ser maravilhas lá, agora você não tem nenhum nem outro, mas você vai aprender. Moisés disse, os 4 discursos de Moisés, ele dá a lei, renova a lei, explica a lei, exorta o povo e diz, no momento em que vocês desobedecerem, vocês perderão a terra. Não se engane, não. Porque você saiu aí matando um monte de gente, Deus foi dando vitória e tal, que você é o melhor. Não se ache. Porque você só está lá porque Deus fez subir da terra do Egito, nós acabamos de ler, e você está aí porque Deus quis. E você vão possuir mesmo, porque Deus quis. A terra seria oscilada. De que vale dinheiro? De que vale culto bonito? De que vale boa filosofia? De que vale agudeza de pensamento quando a terra balança? Irmãos, a terra é a base de onde a vida ocorre. É onde a história acontece. Se você não tem papel, onde você vai escrever? Se você não tem 4 pés, onde você vai pôr uma mesa? Se você não tem 4 pneus, como o carro vai andar? Se você não tem base, como um edifício se constrói? Não adianta engenhosidade, só faltou a base. Por isso Cristo é a pedra angular, de onde começa a se fazer o edifício. Ele é a base. As criancinhas aprendem, não construa a casa na areia, construa na rocha. Deus estava abalando o povo na rocha. Não porque a rocha fosse ruim, mas porque o povo, assim como Moisés, não soube valorizar a rocha e nem a terra onde estavam. O que vai precisar acontecer com você para você realmente mudar as coisas que precisam mudar? 14. De nada valerá a fuga do ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. Não vem com discursinho filosófico, não vem com desculpa, não vem com ideias humanas. O que maneja o arco não resistirá. Não tem nem inimigo para atacar com flecha, é a terra que vai balançar. Nem o ligeiro de pé se livrará, porque ele corre, mas ele cai no buraco. Nem tampouco o que vai montado a cavalo. O cavalo também cai. O cavalo também precisa de base. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu. De tanto medo ele não vai nem pegar roupa. Do jeito que ele tiver, ele foge. Naquele dia, disse o Senhor. Que sermão inspirador para começar a semana, não é? Muito. Irmãos, é muito inspirador. Porque dos outros povos, ele só destruiu. Mas por causa da graça, por causa da aliança, por causa do compromisso, Deus não deixou passar nada no seu povo. E Ele está lidando com o seu povo, porque Ele quer o seu povo santo. Esta é a maior das oportunidades, a oportunidade de mudar. A oportunidade de saber que Deus ama e por isso disciplina, mas Ele dá a oportunidade de mudança. Isto que Deus está fazendo não destrói Israel, purifica Israel. O que Deus está fazendo com você na noite de hoje não te põe para baixo, como muitos diriam, que discursinho mais down é esse? Não, Deus está mostrando quem você é para que você entenda quem você deve ser. Ele está mostrando quem Ele é para você parar de se comparar com o próximo ou consigo e se comparar com Ele. Ele está mostrando que se você acha que está indo muito bem, esse seu chãozinho pode se abalar
e ninguém escapa. Só escapa quem confessa a Deus e a Cristo como Salvador e Senhor. Sofre, dói a disciplina, mas volta. Lição de casa. Chega em casa e leia o último capítulo de Amós. Israel vai para o exílio, mas é dito, eu os trarei de volta. Não é já, mas eu trarei de volta. Saia daqui bastante atento ao que Deus fez com as nações e de como Ele pode agir muito parecido com você. Você não está imune às disciplinas, mas Ele age diferentemente porque você é povo e Ele quer você correto. Ele quer você bem, Ele quer você feliz, Ele quer você na terra, Ele quer você livre das coisas do Egito e não assumindo mais nada das coisas das outras terras para poder servi-lo plenamente como Ele quer. Que meditemos nessa graça, há muita graça, mesmo no fim do capítulo 2, pelo modo como Deus nos trata, e é o que o coral vai cantar também. Associe a mensagem à letra do coral. Que Deus nos abençoe.